Olha nós aqui outra vez, Voz do Além. Eita, que delícia! Pra poder comentar com vocês os últimos fatos aí dessa novela Mani e Davi. Isso, que aí vão entrando outros personagens também, né? Não, entrando outros personagens e às vezes aparecendo personagens que já existiam. Porque a irmã do Davi veio a público aí comentar sobre os últimos acontecimentos relacionados ao fato aí do que o Léo Dias publicou. Inclusive, se você não assistiu, a gente fez um vídeo ontem falando um pouco sobre os principais últimos acontecimentos aí entre Mani e Davi, relacionado a postagens, a possível assessoria, empresário, coisas que envolvem muitas outras pessoas. Um resumo bem bom, vamos falar. Fizemos um resumo e aí, bem bom. ontem a gente falou sobre duas notícias que o Léo Dias publicou e que a gente vem comentar sobre elas porque a irmã do Davi, a Raquel Brito, deu uma entrevista pro G-Show falando a versão do lado dele, segundo a irmã dele. E aí o negócio ganha um novo desenrolar. Exatamente. Vai ter pano pra manga. Ao mesmo tempo, a gente também vai falar sobre A Grande Conquista 2, essa estreia aí do reality show da Record. Que delicinha! E eu vou dizer pra vocês, eu não tava esperando e eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu já gostei. Porque, eu já assim, vou adiantar que eu já gostei. Gente, é um reality show em que tem 100 pessoas tentando serem escolhidas, serem as 20 escolhidas pra poder entrar dentro de uma mansão. Então não tem esse negócio de, eu não quero aparecer. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo bate no peito pra falar, eu quero entrar. Tá todo mundo ali cavando um motivo também pra aparecer, E aí você vê, assim, cada situação acontecendo que você fala assim, gente do céu. Ontem e aí na estreia já vira um entretenimento puro. Porque quem gosta de reality show e gosta de ver a pessoa se entregar ao reality, eu gosto. me parece que na Grande Conquista isso acontece. Ontem já teve barraco. Sim. A gente vai falar sobre esses barracos que aconteceram. Me surpreendeu. Então, se você também quiser saber como foi a estreia, pra saber se vai acompanhar ou não, pra você entender como funciona a dinâmica do jogo, a gente também vai comentar aqui. Sim. Então, se você gosta de reality show, você gosta de fofoquinha, gosta também desse mundo do entretenimento, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E vai ser um prazer te receber aqui com a gente. No lugar certo. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tá rumo ao 100k, vai ser um prazer te receber aqui. Então vem com a gente, que cola com a gente, tu passa de ano, aqui como diz lá. certo, amor. O que acontece, gente? Como eu disse anteriormente, o Davi aí, ele tá envolvido, né, em algumas polêmicas, junto com a Mani também, né? Após a saída do Davi, após ele ser campeão do BBB, o relacionamento deles acabou ficando exposto, principalmente por conta desses desencontros aí, as várias polêmicas que surgiram, o post da Mani, depois o post do Davi, enfim, isso tudo tá explicado nos vídeos anteriores. Mas, ontem, né, na segunda-feira, o Léo Dias fez duas publicações aí que renderam bastante. Uma delas foi sobre um possível barraco que o Davi teve com a Mani lá no quarto do hotel. Relacionado a descobrir a fama que ela tem aqui fora. Esse barraco já tinha sido citado pelo Luiz Bate anteriormente, mas o assunto do barraco, o Léo Dias fala que foi esse. Que segundo o Léo Dias, o Davi ele tinha percebido que a Mani tinha ganhado muitos seguidores, ele não tinha gostado dessa postura e tinha questionado ela se por um acaso ela não estava ganhando fama em cima das costas dele, né? Em cima do sucesso dele. E aí, parece até que segundo o Léo Dias, o pai do Davi acompanhou essa conversa, não gostou de como o Davi se portou relacionado à Mani, e ele inclusive tinha defendido a Mani e ido morar com a Mani. E aí todo mundo ficou se questionando, como assim, gente, o que aconteceu? Fez a malinha, já foi. Não, e como assim o pai do Davi foi morar com a Mani, sendo que ele tava comemorando com o Davi a vitória dele outro dia, lá no domingo, né, na festa que teve em Salvador. Então isso não tava se encaixando muito bem. Mas a gente trouxe as informações para poder compartilhar com vocês. O que aconteceu foi que depois dessas notícias virem à tona, a irmã do Davi, a Raquel Brito, que até então era uma pessoa que coordenava as redes sociais do Davi, e aliás traz bastante controvérsias também nessa história toda, porque muito se comenta sobre a família do Davi, principalmente ali mãe e irmã, talvez, supostamente serem também um pivô aí de toda essa confusão, por elas talvez terem passado algumas informações pro Davi, tem outras pessoas que falam que elas não gostam da Mani, enfim, série de situações. E aí ela foi então pro G-Show poder comentar sobre isso. Irmã de Davi Brito diz que pai deles já morava com Mani Rego antes do BBB 24, e ela falou isso, ó: desde o início que o Davi entrou na casa, o pai, já morava com a Mani.
Não foi algo que decidiram depois que o Davi saiu. Então ela deixa muito claro aí nessa situação que de alguma forma o pai do Davi já morava com a Mani. Sim. Então não foi uma coisa que aconteceu depois da briga, Sim. por ele ter tomado partido nem nada, segundo a irmã do Davi. E aí, como a gente aqui tá tentando Entender. não só aqui, mas todo o Brasil tá tentando entender melhor essa situação, a gente pode levantar alguns pontos. Um que me chama a atenção é, realmente o Davi não tá no início de namoro com a Mani, como ele deu a entender lá na Ana Maria Braga, porque senão me sugere tipo assim, eles têm uma relação fortificada ao ponto do pai do Davi conhecer a Mani, ao ponto dele ir morar com ela, entendeu? Isso faz sentido pra você? É porque não sei, mas parece que o pai dele foi morar com ela no início do reality. Parece que eles dividiram as famílias. Não sei como funcionou. Foi por agora. E pelo que a irmã Tá. dele fala, ela fala assim, ó. Desde o início que o Davi entrou na casa, o pai foi morar com ele. Entendi. Com ela. Entendi. Então é mais ou menos isso que Tá. o que ela dá a entender. Eu tinha entendido que isso foi antes, Não, entendeu? não, Foi ele antes foi de morar. reality. Não, ele foi morar segundo ela isso. Então, e aí bem o que pontuado. acontece? Depois disso, teve também a fofoca sobre o pai do Davi ter ido morar com. Além do pai do Davi, teve a fofoca sobre o tal do barraco que teve lá no hotel. E aí a irmã do Davi também comentou sobre isso. Ela falou o seguinte pro G-Show, ó. Não houve discussão ou quebra-pau, como as pessoas estão falando. Não. Houve sim uma conversa, mas não teve nada disso, sabe? Davi só perguntou porque pra ele foi uma surpresa. Alguém que não tirava foto com ele era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum. Ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo. Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de você quer crescer em cima da minha imagem. Então você percebe que ao mesmo tempo em que a irmã dele fala que não teve barraco e ela desmente dentro da versão dela o que aconteceu aí que os jornalistas estão comentando, Sim. ela também confirma que o Davi questionou a Mani sobre a questão dela ter muitos seguidores, dela tá gravando vídeo, dela tá se expondo, né? Sim. E aí as pessoas começaram muito a questionar isso. Porque falaram assim, ao mesmo tempo que não teve barraco, por que ele questiona ela disso? Sim. Sendo que, geralmente, quando você entra no Big Brother, você sabe que as pessoas ao redor podem ficar famosas. Inclusive, lá dentro da casa, eles comentavam isso muito sobre a avó do Matheus. Sim. Falava, a avó do Matheus deve estar com muitos seguidores. Sim. Quando o Matheus sai, inclusive, a mãe dele fala com ele no Rede BBB. Sua avó já tem 70 mil seguidores, seu irmão já tem não sei o quê. Ficam comentando sobre isso. E pro outro lado também é a mesma coisa, né? Porque vamos combinar. A mãe do Davi também. Também ganhou muitos seguidores, ganha né? fama em cima do filho. Então, as é uma pessoas- coisa que não tem como Não acontecer, Não tem. entendeu? Pras A pessoas, irmã, pras o pai. pessoas mais famosas do reality, Sim, né? As que são mais procuradas. Sim. Então começou a se questionar muito isso, assim, dessa questão de, uai, gente, mas como assim? Então ele questionou, por que ele questionou? E a irmã dele traz, ele questionou, mas foi porque ela não tinha esse apreço por aparecer e tudo mais. Queria muito saber o tom do Não vai, da nunca vai saber, pergunta. nunca vai Sabe saber. aquela história de, eu queria ser uma mosquinha? Aham. Porque o tom da pergunta, a maneira como ele indaga ela, como ele constrói o negócio pra onde que ele quer levar, ali perguntando pra ela no quarto do hotel, eu acho que diz muito sobre as intenções dele, né? Também. Mas aí não dá, nunca vai dar pra saber. Nunca vai dar. O que a gente sabe é que provavelmente foi um reencontro Sim. que parece que tinham outras pessoas presentes. O que pra mim, assim, é um pouco estranho, porque eu penso, se eu for reencontrar a minha esposa, o meu esposo, depois de um tempo, eu quero encontrar sozinho. Pra gente ficar junto, beijar na boca, matar a Mas você vê como é saudade. que fica o hotel de Big Brother? Mas é Amor. isso, né? É muito difícil a pessoa depois ficar sozinha. É uma pessoa segurando o celular pra te filmar, outra pessoa na maquiagem, outra pessoa fazendo teu cabelo. Então, assim, tem muitas situações aí que estão sendo levantadas pela internet. Algumas pessoas falam, tá vendo, gente? Foi só isso, ele só perguntou. Outras pessoas
pessoas falam, por que ele perguntou? Por que ele indagou? Outras pessoas falam, gente, o Buda também achava que a esposa dele não queria aparecer e ela tava aqui fazendo publi. Sim. E aí as pessoas começam a comparar situações, enfim, fica um tanto de disse e não disse, né? A gente trouxe mais uma versão desse fato. O que eu acho é que, mais uma vez, fica muito claro o quanto Davi precisa de uma assessoria boa. Precisa. Não era pra irmã dele estar respondendo em nome dele. Por quê? A gente não tem o posicionamento do Davi, a gente não tem o posicionamento da Mani, muito específico. São algumas postagens, vídeos muito rápidos e tudo mais. E aí vem a irmã dele e de alguma forma fala em nome dele. Sim. E aí você sabe se por um acaso era pra vir à tona isso, ou se por acaso era pra ser dito desta forma. Sim. Será que uma assessoria não faria uma nota explicando melhor? São todas essas coisas. Só me faz, tipo, às vezes ficar com o pé atrás de onde que, igual eu falei no vídeo de ontem, né? Tem muita gente que não necessariamente é Davi nem Mani, que se beneficia de toda essa confusão toda. Então, será que até agora não arrumaram um jeito de ter uma assessoria boa, justamente pra deixar o assunto render? Entendeu? Ou será que existe uma assessoria que tá deixando... Vai lá e fala. Uma assessoria vai lá, boa fala mesmo que tá você. deixando isso acontecer. Não dá pra saber, realmente. Porque às vezes a gente pensa que não tem, mas às vezes pode ter, e esse seja o caminho, estratégia né? dessa assessoria. A estratégia de marketing. Me parece que é uma coisa muito confusa e nem um pouco saudável emocionalmente pra ninguém que tá envolvido na história, principalmente pra Davi e Mani. E assim, também sobre estratégia de imagem não me parece ser legal pra ninguém. Pra ninguém. Vamos continuar acompanhando pra ver o que vai acontecer nessa história, porque outras coisas vão vir à tona. E se por um acaso algum dos dois se posicionar, é claro que a gente vai trazer aqui pra vocês também. E tentar ir montando quebra-cabeça aqui, né? A gente. Exatamente. A gente é o dono da verdade? Não. Mas a gente vai tentar ver uma lógica aí na fofoca, né? Pelo menos de 30 em 30 minutos a gente vai tentando mudar de opinião e tentando ver os pontos, né, Voz Allen? O que acontece é que ontem, na segunda-feira, às 10h30 da noite, foi a estreia, então, da Grande Conquista, esse novo reality show da Record, comandado pela Raquel Sherazade. Essa é a segunda temporada do reality, mas é a primeira que a Raquel comanda. A Raquel, que participou da última Fazenda, inclusive foi expulsa dessa Fazenda, vem então pro comando do reality show. Sim. Raquel, que inclusive, assim, eu confesso que... Já vamos falar de Raquel? Vamos falar de Raquel? Vamos. Não, deixa eu só explicar um negócio rapidinho, pra quem não entende como funciona a Grande Conquista, porque pra gente também foi uma novidade. Apesar de já ter tido no ano passado, a gente não acompanhou. Eu não vi. Então o que aconteceu é que pra gente, apesar de ser a temporada 2, a gente tá tentando entender junto com vocês. E parece que é uma temporada bem diferente da primeira, né? Parece que eles mudaram algumas coisas, inclusive esse início. Na primeira temporada não era assim. Agora 100 pessoas entraram na casa numa vila. Como que funciona? Como gente, assim são 100 pessoas mesmo, tá? 100 pessoas entram numa vila dividida em 3 casas. Essas 100 pessoas, nessa primeira fase do reality, elas estão tentando alçar aí uma chance para entrarem na mansão, que é a segunda fase do reality show. Essa mansão é como se fosse o BBB, como se fosse a Fazenda. Depois que os 20 entraram, a eliminação acontece de forma natural. Então é como se a gente participasse da seletiva de um reality show. Sim. Essas 100 pessoas foram pré-selecionadas, estão nessa vila para tentar concorrer ao prêmio de R$1 milhão. Um milhãozinho. 1 milhão. Nessa vila existem 3 casas. E essas casas, elas têm confortos e tamanhos diferentes. Sim. Na Casa Verde, que é a casa maior, aproveitei a imagem da Record e fiz o meu PowerPoint. Porque isso aqui não foi a Record que fez, não. Fui eu. Tá certo. Na primeira casa, a Casa Verde, ela cabe 9 pessoas pra morar confortavelmente. Sim. Tem 9 camas, 9 copos. Só que lá dentro moram 20 pessoas. Na Casa Azul, cabem 7 pessoas, mas moram 33 nessa primeira fase. E a Casa Laranja, que é a casa menor, cabem 5 pessoas, mas moram 47. Então o que acontece? É um reality show que vai trabalhar muito com não só a questão da sobrevivência, mas com estresse. Sim, com psicológico total. Porque durante esses 18 primeiros dias, que é a primeira fase, você não precisa se preocupar em gravar nome de ninguém. Isso é muito legal. Muito. Porque ao mesmo tempo você foca no reality, nas situações. Sim. Então você não fica tão específico em relação a fulano ou ciclano. Claro que algumas pessoas vão aparecendo e vão se destacando. E é o que elas querem, é que a gente lembre delas. E ontem eu acho que a edição soube fazer isso muito bem, né? Não só soube fazer isso bem, como
soube também indicar quem são os favoritos do próprio Sim. da própria Record. Aham. Porque acaba que nem todo mundo tem um microfone. Às vezes um tem que ficar com o microfone, o outro tira. É claro que a casa é toda microfonada, a gente escuta tudo. Mas isso também é um fator que mostra pra eles que eles têm que brigar pelo tempo de tela, que eles têm que fazer e acontecer. Ah, eu não ganhei microfone, mas fulano tem, então Não. fulano é favorito. Isso quando não fala assim, eu vou falar um negócio aqui, já que você me perguntou, Raquel. Eu tô sem microfone, fulano tá de microfone há 10 minutos e até agora não se posicionou. Eu sem microfone me posiciono melhor. Eita. Então você vê que tem umas coisas assim. Sim. O que acontece é que essas pessoas na vila, elas vão passar pela zona de risco, que é como se fosse o paredão de lá. Nesse paredão as pessoas vão saindo. Inclusive nessa quinta-feira já tem eliminação. E não sai uma pessoa só, vão saindo várias pessoas ao mesmo tempo. E o que acontece é que, então, vão se formar 20 nomes, que aí esses 20 nomes vão para a próxima etapa, que é a mansão, que é a mesma casa ali onde é feita a fazenda. Tá vendo? Eles só reestruturam, tampam essa parte aqui, que é a parte de contato com os animais, e vira uma grande mansão. Então é isso, são 100 pessoas, de alguma forma, brigando aí, lutando por um espaço para poder entrar na mansão, que são 20 nomes. E, gente, a vila é muito bonitinha, olha ali. Parece a Vila do Chaves. Parece, tá vendo? Ó, na Porque vila, é bem cenográfico, né? Bem coisa de novela. ali no meio é como se fosse uma praça. Isso aqui foi a primeira dinâmica que eles participaram. E ali você vê a casa verde, a casa azul ao centro e aqui embaixo a casa laranja. Então são 3 casas, uma do lado da outra, mas são 100 pessoas que não se conhecem e que estão todas brigando aí por esses 20 lugares. A primeira dinâmica funcionou da seguinte forma: para poder decidir quem era de cada casa, houve um sorteio aí feito pela Raquel Sherazade em contato com eles. Ela sorteou 10 nomes. Essas 10 pessoas ocuparam esses, tá vendo esses totens aqui, ó? 1, 2, 3, 4, bem aqui em volta. Até 10. Ocuparam esses totens, elas iam até a chaminé dessa casinha que tava no meio, colocavam a mão ali dentro de uma das chaminés e pegavam então panfletos. Esses panfletos teriam as cores das casas: verde, azul e laranja. E elas poderiam distribuir para as pessoas, inclusive pegar o seu panfleto. É claro que todo mundo aí queria muito a casa verde, que é a casa que tem menos pessoas, né? Cabem 9 e moram aí 20. Ninguém queria a casa laranja, que é a casa que cabem 5 pessoas e moram 47. Né? E junto desses panfletos de cores aí, também existiam panfletos brancos. Nesses panfletos de cores brancas, o que acontecia é que você poderia decidir se ficava com você ou se você dava pra alguém. Eram panfletos que tinham consequências. Assim como aquela prova do BBB de líder, quando a pessoa sai e tem uma consequência, essa consequência poderia ser tanto positiva quanto negativa. Em alguns casos, por exemplo, como foi o caso desse moço que tá comemorando aí, ó, ele ganhou uma imunidade, esse moço. Desse moço. Esse moço que está comemorando, ele ganhou uma imunidade à primeira zona de risco. Então, nessa quinta-feira, ele não tá com chances de sair. Enquanto isso, existiam outras coisas que o papel branco distribuía para as pessoas. Como, por exemplo, uma pizza para dividir com 5 pessoas. Sim. 5 mil reais. Tinha também colchonete, porque ali não tem cama para todo mundo. Então, existiam várias possibilidades de consequência. Então, esse é o momento em que eles começam a se distribuir entre as casas. Sim. Essa é a dinâmica para ver para que casa que vai cada um, ao mesmo tempo que já tem um negócio Já ali tem de um atrito. ganhar desvantagens ou vantagens. E você percebe que a dinâmica do programa é justamente para que a gente, que é telespectador, se sinta diretor do programa. Porque ao mesmo tempo em que eles vão colocando dinâmicas para atritos, a própria Raquel deixa claro que, além de acompanhar pelo Play Plus, que é tipo a Globoplay da Record, você também pode entrar no site da Record e fazer votações para poder movimentar a casa. Você prefere que faça isso ou faça aquilo? Sim. Então é meio que você vai mexendo com a dinâmica da casa. E aí é claro que algumas pessoas, durante esse processo, vão se destacando. E é muito interessante isso, porque aqui, sabe o que a gente comentava muito no BBB, do trem da narrativa? Essas pessoas estão muito ligadas no que elas estão fazendo. Então. Porque entre 100 pessoas, se alguém dirige a palavra pra você,
seja pra você ser sorteado pra escolher as casas das pessoas, ou você receber um panfleto pra ir pra casa pior, é aquele momento que você tem de tempo de tela. Se você não aproveita aquele momento pra dizer alguma coisa, pra se posicionar, você perdeu, talvez você nem apareça no programa. Sim. E você vê que algumas pessoas vão fazendo isso de uma maneira interessante, não no sentido de bem ou mal, mas no sentido de estarem dentro do entretenimento. Sim, e o que eu acho bem diferente pra quem acabou de sair do Big Brother, É. entendeu? Quem acabou de sair, não participante, mas quem acabou de sair, que tá assistindo, entendeu? É uma dinâmica muito diferente. Muito diferente. E a própria maneira como a Record monta a edição, você já vê que é um negócio que induz mais a competição, ao barraco, muitas vezes sim, ao contrário de contar a história do participante, então, sabe? porque eu acho que acaba que o Big Brother, ele tem esse lugar da pessoa pensar muito na construção da imagem pós o programa. Sim. E a própria Globo também não quer muitos barracos, porque a gente sabe que isso também afasta patrocinador. Quando você vai pros realities da Record, e isso acontece muito claro aqui na Grande Conquista, a pessoa quer sim ser conhecida pelo público, mas ela quer ser conhecida por ela ter participado daquele reality. Sim. Não assim, depois eu quero ser... Depois ela vai ver o que ela quer ser. Mas ela quer, assim, ser conhecida por participar daquele reality. E também porque talvez ela saiba a diferença, né? É. De como que deve se comportar, sabe? Pode ser também. Porque querendo ou não, tem essa diferença Tem. de Um reality da Globo, um reality da Record, tem. Acaba exatamente. que tem, porque tem muito sobre o direcionamento, de como a emissora coloca, é isso da que eu própria queria falar. direção do programa, né? Isso. E aí uma das Linha pessoas... editorial, né? Uma das pessoas que se destacou foi esse moço aqui, porque em determinado momento, ele justamente pega e fala de uma menina que tava ali. A menina tava falando, e aí meio que sabonetando. Eu vou dar pra essa pessoa, porque quem quer ir? Aí a Raquel, não é que escolhe, é você que escolhe, ninguém pode se colocar. Aí ele pega, tem uma hora que ele pega ali o papel, e ele meio que fala assim, presta atenção, eu tô aqui pra jogar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, gente, nem dá pra saber se a pessoa tá fazendo um personagem, se ela não tá fazendo. Sim. O que importa nesse momento é o entretenimento. E conhecendo essas pessoas. Eu acho que a gente só vai conhecer melhor quando tiverem só os 20. Com certeza. Agora, e eu acho amor, que essa é a é dinâmica ninguém, do programa, né? É. Inclusive. Esse aí que tá falando, por exemplo, que se destacou nessa hora, né? Foi o Guipa, ele é radialista e é ex da Thaisa Daher, não conheço. Mas ele é radialista da Rádio Mix, que é uma rádio que tem aqui em São Paulo. Ele tem 270 mil seguidores nas redes sociais. Outras pessoas que pegavam o papel, como foi o caso desse moço aí, que eu acho que é Mad Show o nome dele. Mad Show. Ele, inclusive, pegou um papel que ele podia ganhar 5 mil reais e dar 5 mil reais pra outra pessoa. O que acontece é que logo depois, a Vivi Fernandes, ela é chamada e ela ganha um envelope branco que ela tem que tirar 5 mil reais de alguém. Daquele que ganhou os 5 mil. E aí ela tira e dá pra outra pessoa e já começa uma confusão. Você nem me conhece, por que você tirou meus 5 mil, Porque eu tenho que tirar, meu amor, a gente tá num programa e não sei o quê. Vivi Fernandes, aliás, que ela é ex-malandrinha e atriz, já participou de vários programas aí. Participou do concurso da Nova Loira do Tchan, quando a Carla Pérez saiu. Teve em vários programas, A Praça é Nossa, Topa Tudo por Dinheiro. Tem uma música também. Já fez filmes adultos e faz conteúdo em plataformas adultas. Então ela é quem tira os 5 mil reais. Outros momentos também que aconteceram, por exemplo, quando alguém escolhia, igual essa menina aí de cabelo azul, tem um momento que ela tem que escolher alguém pra poder ir pras casas. E aí ela escolhe alguém pra ir pra casa laranja. E ela escolhe o João Haddad. E aí, quando ela escolhe ele não gosta da maneira como ela escolheu, sem dar um questionamento, sem se posicionar. E ele fala pra ela, faz parte do jogo eu ir pra casa laranja. Mas ela não teve um critério suficiente pra me botar aqui. Sim. Da próxima, escolhe melhor e se posiciona porque o jogo é isso, eu queria estar no seu lugar. Porque tem gente que ao escolher a outra pessoa, só fala, vou escolher fulano. E aí, não pensa, por exemplo, quando a gente vê aquele moço que a gente mostrou aqui anteriormente, que é o radialista, ele já fala, eu vou escolher fulano
porque ele é mais alto e aí ele vai ocupar muito espaço e eu não Sim. quero ele na minha casa porque pode ser que a casa seja ele pequena. vai sentir mais fome. Vou escolher, e aí ele vai escolhendo as pessoas de acordo com a cabeça dele. Mas ele se justifica. E aí o João acha ruim de, no caso, a menina não se justificar. Aliás, os dois, só pra gente poder entender, ela é a JJ, que ela é cantora e garçonete, natural de Minas Gerais. E ele é o Haddad, que é esse power couple e é também empresário. Deixa eu só, Não, deixa eu só voltar aqui, só pra poder falar um negócio muito interessante. Porque a pessoa deve ter olhado assim, o que aquele palhaço tá fazendo ali atrás? Ah, eu ia falar disso também. Por quê? Provavelmente ele tem a profissão de palhaço, ele trabalha com a palhaçaria, mas é interessante observar o quanto as pessoas estão a todo momento fazendo o possível pra se destacar ali dentro. Sim, nem todo mundo. Poucas pessoas tiveram umas 10. Poucas pessoas tiveram uma sacada dessa. Porque quando a câmera mostra de cima, quem se destaca é ele. Porque você para pra pensar, você pode não saber o nome dele, mas você vai falar assim, o palhaço lá do reality. Tanto que ele, quando ele não está vestido de palhaço, ele tá às vezes com uma jaqueta com o desenho de um palhaço atrás. Sim. Então a identificação acontece a todo momento. E eu vou te falar, a gente que tá acostumado muito com reality show, a gente brasileiro mesmo, que aí é assim, né? Acaba o reality show uma semana, no próximo tem outra. A gente, eu acho que tem alguma coisa na nossa cabeça que tenta já se conectar com alguma pessoa. Então, mesmo que tiver 100 pessoas ali, o seu olhar, mesmo que você não saiba se o palhaço se ele tem um caráter legal, se ele é uma pessoa divertida, se ele não tem o quê. A única referência que você tem e fala de um competidor que você... o palhaço. É verdade. Não é? Você arruma a quem se agarrar. Tanto as pessoas lá dentro também já ganham uma outra definição. Porque teve gente falando assim, eu não quero ficar na casa dele porque eu tenho medo de palhaço. Outras pessoas, eu já vou escolher ele porque ele é muito alegre. Sim. Então você viu que tinha pouco tempo de convivência e as pessoas já tinham pré-definições. Justamente por conta disso que você falou. Ao mesmo tempo, tem gente aí que vai de cabelo azul. Igual tem a gente JJ. que vai... Isso eu descobri aqui, vestido que é muito todo bom. da mesma cor. Isso. O rosa, principalmente o rosa, é muito bom pra se destacar. Percebi isso ontem. Você tá falando que é nosso cenário. É isso? Então por isso que nós escolhemos essa cor? Mas não era? Quando eu mostrava de cima assim, principalmente à noite, o rosa se destacava muito. Teve uma participante, a Lisiane, que ela foi toda de rosa também, e era tipo um frufru. Um frufru. Que fazia ela se aparecer mais, né? Já tinha outras pessoas que iam com uma roupa tão comum assim do dia a dia. Porque o que a gente tá falando, gente, é sobre você se destacar aos olhos do público. Sim. São 100 pessoas, né? A pessoa tem que olhar pro vídeo e falar quem é aquela pessoa. Sim. Né? Se você não tiver um tempo pra poder falar, se você não sabe se você vai aparecer na edição, a sua imagem nesse momento conta muito. Às vezes, se a pessoa usa uma estampa, se ela usa um adereço de cabeça, se ela usa um adereço na orelha, se ela, por um acaso, tá com um tênis diferente, qualquer coisa faz você prestar atenção. Fazendo um paralelo, no Big Brother a gente já viu isso acontecer. A Boca Rosa usava sempre a mesma coisa na cabeça. Sim, pra marcar, né? A Manu usava a mesma sandália. A Iris Stefanelli, a Siri do BBB do Alemão, usava aquela flor que ficou muito marcada. Exatamente. E aí, então, a última pessoa a ser escolhida dessas 100 é a Cláudia Baronesa, que inclusive todo mundo aposta muito nela como uma pessoa barraqueira, porque ela é mãe do MC Gui e ela também já participou do Power Couple. E parece que no Power Couple ela entregou bastante barraco. Então o pessoal está esperando. E o que aconteceu depois foi que a Raquel Sherazade entrou em contato com eles. Por quê? Tinham 2 pessoas, entraram 98 participantes. 2 ficaram de fora. Um porque testou positivo pra Covid e outro que testou positivo pra influenza. Só que logo depois um desses participantes já testou negativo pra influenza e entrou dentro da casa. Que no caso aí foi o participante Vini. Ele entrando aí logo depois, ele já foi direto pra Casa Laranja, que é a casa aí que é menor. Ele chama Vini Gran, ele é cantor do Netinho de Paula. Filho. Ele é cantor do Netinho. Ele é cantor e filho. Gente, vocês me desculpam, 8 horas da manhã, 7 horas nós gravando. Cantor e filho do Netinho de Paula. O que acontece é que a Raquel Sherazade entra, conversa com todo mundo ali na vila, ao vivo. E ela diz que vai escolher uma pessoa de cada
de cada casa pra poder trocar uma ideia. E aí é claro que fica muito nítido quem são as pessoas que a própria edição aposta. Sim. Porque ela vai conversar com o João Haddad, ele fica até todo alegre, porque a pessoa pensa, eita, se estão me chamando pra conversar. E pergunta pra ele sobre ele não ter gostado muito da situação de ter sido colocado na Casa Laranja, que é a casa menor. Ele fala que já conversou com a JJ, que tá tudo certo entre os dois, que ele só sentiu uma falta de posicionamento dela. Depois, pra conversar com alguém da Casa Azul, ela chama a Vivi Fernandes, que também já apareceu aqui no nosso vídeo anteriormente, e pergunta a Vivi, fala que o sonho dela é participar de um reality, como que ela tá se sentindo realizando esse sonho. E ela fala que ela tá ali muito disponível pra participar, que realmente é um sonho dela e tudo mais. E é interessante outra coisa que a gente vai falando, ó. Como as pessoas se posicionam próximo a quem você sabe que tá com foco. Sim. Ó, você percebe que a Lisiane tá perto dele. Sim. Aí você percebe que a JJ vai pra perto dela. Isso é interessante, você já percebe o quanto a pessoa já tá tentando. Na sacada. E pra conversar com alguém da Casa Verde, a Raquel Sherazade conversa com a Kátia Paganotti. Kátia Paganotti, pra quem não lembra, ela é ex-paquita da Xuxa. E ela é uma das paquitas, ela já participou da Fazenda e ela foi expulsa. E a Raquel fala isso pra ela. A Raquel fala assim, eu e você temos algo em comum, que é a expulsão da Fazenda. Quero saber se você mudou de lá pra cá. Aí ela fala assim, mudou a dinâmica do reality ou eu mudei? Aí a Raquel, ela fala, não, eu não mudei, eu continuo com o meu posicionamento, sou briguenta, eu não sei o quê. Então já tá... Quase falou, vou sair por expulsão de novo. Não, quase que ela falou assim, me deixem que eu vou entregar. Eu vou entregar, porque aí então você já percebe que de alguma forma tem ali as pessoas que a edição... E são mais os mais famosinhos, né? Sim. Porque são pessoas que a própria Record já conhece. Destacou os famosinhos. A gente já teve briga nesse primeiro dia. Teve uma briga envolvendo edredom, porque eles tiveram que dividir as camas. Olha ali, ó, tem colchonetes no chão. E mesmo com colchonetes, não conseguia todo mundo dormir em cima de alguma superfície aí acolchoada. Exatamente. E aí começaram a dar uma ideia se ia colocar edredom como colchão. Aí tinha gente que queria que o edredom fosse pra cobrir. Aí deu uma confusão, já teve choro, já teve de tudo. Um outro momento, só pra vocês verem como é o caos. Olha a Casa Laranja, gente. Isso aqui são as pessoas dormindo no chão, mas não tá todo mundo aí, não. Tem gente dormindo lá na cozinha. Sala, debaixo da mesa. No chão também. E aí começou uma confusão, porque tinha gente querendo descansar e tinha gente querendo conversar. E aí, como é que você faz isso dentro de uma casa? Que tem um tanto de gente que você não conhece. Como é que você fala, gente, vamos todo mundo dormir agora? Ai, vai lá pra fora. Mas eles fecham a porta, amor. Tu não pode sair. Não, mas nesse caso, a porta tava até aberta. Tanto que algumas horas eles abrem a porta. Tanto que eles saíram pra poder bater boca lá fora sobre o que tinha acontecido. Inclusive, foi nessa hora que a outra treta começou. Essa aqui, ó, que é a Mari, ela é cantora. Pra quem não conhece, a Mari é cantora e compositora. Ela, em 2021, teve uma música muito forte aí junto com o Léo Santana. Tem mais de 300 milhões de views nas músicas. E ela é rainha do brega funk. É a MC Mari. E aí, a Mari, inclusive, ela teve uma treta ali com uma das pessoas. Gente, olha aí. Olha aí. Primeiro dia. A Mari falou assim, eu tava dormindo dentro do quarto, tava um barulho absurdo. Aí esse menino que tá de touca verde igual a minha, o nome dele é Felipe, ele falou assim, você falou que seu sono era pesado? Aí ela, quando que eu falei que meu sono era pesado pra você? Eu tô falando na sua cara. Aí começou uma gritaria, seu macho escroto. E eles gritando, uma confusão danada. Então foi outra treta que aconteceu, que foi essa. E o pessoal da Casa Verde, igual a gente, ó. Todo mundo aqui, ó, na janela. Gente, tá acontecendo treta. O que será que tá acontecendo? E tudo mais. As pessoas que ali receberam o envelope e tinham essa marca que é a logo do programa, tá vendo? Que é um moço com a mão pro alto. Isso? Lá atrás, né? É. Depois que teve a dinâmica. É, exatamente. Eu só tô tentando fazer de uma forma que dê pra entender. Sim. Lá, as pessoas que receberam aqueles envelopes, tinham 5 pessoas que tinham envelopes ali com esse símbolo da grande conquista. E essas pessoas foram participar de uma prova. Para isso, elas tiveram que escolher alguém para duelar. Então, você ia participar de uma prova. O que é essa prova? Essa prova é a prova do dono. Decide um dono de cada casa. É como se decidisse um líder do BBB para cada casa. Cada casa tem um dono. Esse dono, ele vai distribuir tarefas. É esse dono que, de alguma forma, vai ter uma vantagem, porque ele vai dormir numa suíte exclusiva para ele. É esse dono que
se alguém desistir, esse dono tem que convencer essa pessoa a não desistir. Sim. Então tem algumas tarefas pro dono e algumas regalias, é claro. Essas 5 pessoas, então, tiveram que escolher outras 5, cada um escolheu uma pessoa pra duelar numa prova, e as 3 pessoas que se saíssem melhor se tornavam donos da Casa Verde, da Casa Azul e da Casa Laranja. Essa aqui no meio, que se chama Maia, se eu não me engano, tá vendo que tá de saia? Ela escolhe a Lisiane Gutierrez. A Lisiane já não gostou, gostou. Chegou lá falando, você me escolheu, se você me escolheu, você quer me tirar. Você já tá me pondo como adversária, eu vou pra cima de você agora. Ela falou, isso é um duelo, era rival. Aí a menina falou, eu tirei você como uma jogadora forte. Ela, não, se você tirou eu como rival, eu vou tentar ir pra sua casa e se eu for, eu vou infernizar a sua vida. Lisiane, que aliás é muito conhecido pelo público da Fazenda. Sim. Ela muito conhecida por esse tipo de situação também, por treta, né? E barraco. É. Ela participou da Fazenda 13. Se eu não me engano, ela foi a primeira eliminada. Mas ela voltou na festa, causou, enfim, foi muita treta. Foi. Acontece então a prova, e é uma prova que começa no programa gravado, termina no programa ao vivo. Era uma prova muito simples, mas ao mesmo tempo interessante. Eu achei bem criativa. Tá vendo esse portão grande aqui? Era um portão eletrônico. As pessoas ficavam do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pessoa desse lado e uma pessoa do outro lado ali daquela barreira. De um tapume que tá dividindo as duas pessoas. O portão vai se fechando. E quem ganha a prova, a rodada, é quem consegue passar a bola por último no portão. Por último. Então você tem que calcular o tempo que o portão fecha, o tempo que a bola vai, a velocidade, porque você não pode deixar a bola ficar de fora, mas você também não pode passar primeiro. Sim. Então, de alguma forma, é nesse momento aí, meio que uma prova estratégica super simples, aliás. Sim, mas criativa. Mas que trouxe uma criatividade que são eleitos aí, são eleitos não, né? São definidos os 3 donos das 3 casas. Esses são os campeões dessa rodada, os donos que vão se alternando também. Sim. A Raquel já deixa claro que nessa quinta tem eliminação, então provavelmente também no programa de hoje já vão ter outras situações. A gente vai ficar ligado pra poder acompanhar. Sim. Aliás, Raquel Sherazade, que faz a sua estreia no entretenimento. Ela que é uma jornalista há muito tempo fazendo jornalismo. E aí, além de ir pros Trend Topics, né, a grande conquista parou aí como o primeiro lugar no Twitter. A gente vê também muitas pessoas comentando sobre a postura da Raquel, sobre como foi ela aí nesse primeiro momento. Sim. Eu confesso pra você que ela tava travada, e eu acredito que isso vem muito do jornalismo, né? Você percebia que ela tava um pouco ainda tentando entender, às vezes falavam no ponto dela, ela fazia um silêncio, às vezes ela ficava um pouco perdida, mas eu confesso que isso foi muito pequeno, perto do que eu acho que ela trouxe de carisma pro programa. Exatamente. Eu imagino que isso acontece até com quem tem experiência. Sim. Porque é o início do programa, né? Um programa com 100 pessoas, gente. É uma dinâmica super complicada. E complicada pra todo mundo ali, tá? E ao mesmo tempo diferente pra ela, que fazia um outro tipo de proposta pra televisão, sim, né? A pessoa não tem nem referência de tipo assim, eu vou fazer parecido com tal lugar. Não tem quem faça parecido com um reality desse. E eu acho que deve ser difícil pra todo mundo, pra direção, pra quem tá apresentando, pra edição. Pra edição tomar conta de 100 pessoas. Então mas eu acho gostei. Que eu também gostei. Eu acho que ela saiu melhor do que eu esperava, do que eu tinha expectativa dela. Porque o que a gente tava vendo anteriormente era uma Raquel super nervosa em coletivo de imprensa. Exatamente. Né? Era uma Raquel super nervosa lá no... Até mesmo pra poder fazer o anúncio. Que ela ia participar da Grande Conquista. Quando ela tava lá com o Lucas Selfie, que eles fizeram uma live. Lucas Selfie vai ser um dos comentaristas da Grande Conquista. Junto com a Ju Nogueira, né? Junto com a Ju Nogueira. E aí você via ela sempre nervosa. Aí eu já tava esperando, cara. Vai chegar lá na hora, ela vai travar. E eu não. Acho que essa postura do jornal, inclusive, a ajudou. E eu acho que pode ser o diferencial dela. Eu não sei porque ela está sabendo jogar com isso, entendeu? Eu não sei se ajudou, mas a experiência dela de dar notícia, estar ao vivo, é uma coisa muito boa pra ela. Ao mesmo tempo que a gente vê, assim, o microfone muito travado. Sim. Mas, assim, eu acho que isso é natural acontecer, sabe? Assim, também não dá pra poder pedir muito num primeiro programa ao vivo. E ela fazendo uma coisa muito diferente. O que me deixou mais, assim, o que mais me chamou atenção, além de todas essas coisas, foi o carisma. Achei ela, assim, muito
muito carismática. Disponível. É, você vê que é uma pessoa que tá com vontade. Tá com vontade. Isso é muito legal de assistir. Anteriormente, a Conquista, a primeira temporada, foi apresentada pela Mariana Rios. A gente não tem nenhum grau, assim, de falar a Mariana fazia assim ou assado, porque a gente não assistiu. Mas eu gostei da Raquel, acho que é uma boa aposta da emissora. E o fato dela ter participado de um outro reality, assim como a Ana Clara já participou, a Sabrina Sato, o próprio Fernando do No Limite, eu tiro pela referência que a gente tem de outros realities, sabe? Eu não achei ela ruim, longe de ser ruim. Achei que esse pode ser um diferencial dela, sim. Dela ser jornalista, dela se portar de um jeito... Eu acho que isso ainda não prejudicou ela, pelo menos. Sim, sim. Acho que até agora não. E, não sei porquê, mas esse reality, ele me lembra muito uma pegada de reality da Netflix. Não sei se é essa coisa de, muita gente. É porque reality da Netflix não foca tanto na pessoa, e sim na estrutura do reality. Pode ser. E ela me lembra apresentadora de reality da Netflix. Também faz sentido. Sabe? Por isso que eu acho que não fica tão estranho e diferencia na TV aberta a postura dela de outros apresentadores de reality. Faz um sentido, faz verdade. Sentido pra Mas você? olha aí, faz sentido sim. Vamos continuar acompanhando, espero que vocês tenham gostado. A gente fica aí na expectativa desse reality render, porque eu acho que vai render. Eu também acho que vai render. Esses 18 primeiros dias dessa primeira fase. E depois também a gente vai continuar acompanhando aí. Se vocês quiserem, porque a gente tá muito afim de ver a verdade, né? Ai, meninos, mas eu não vou conseguir gravar 100 pessoas. Não Amor, precisa. Nem não eu. Precisa, não. A gente vai apresentando aqui o que vai acontecendo de principal. Exatamente. E a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo.